De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os negros representam 54% da população brasileira. Entretanto, apenas 17% se declaram negros. Porém, nenhum dado consegue refletir as dificuldades que só quem é negro enfrenta no dia a dia. Descreva o racismo com uma palavra ou frase. Uma palavra, eu acho que desrespeito. Como você definiria o racismo em uma palavra ou uma frase? Em uma palavra? Nossa, isso aí é uma coisa complicada, hein? Arrogância. Para você pode definir o racismo em uma frase ou uma palavra? É surreal. Pra mim, o racismo é surreal. Descreva o racismo com uma palavra ou frase. O racismo. É covarde. Embora leis estejam presentes em nossa Constituição, casos de preconceito podem ser acompanhados diariamente. Um exemplo disso é o preconceito racial em ambiente educacional, que se mostra presente em todas as partes do nosso país. Na escola, eu tenho relatos assim, né? Não diria assim que foi um preconceito ou uma forma de racismo assim explícita, né? Mas durante o período que eu estava no ensino fundamental, como eu sempre usei meu cabelo assim como ele é, né? Nunca fiz nenhum tipo de química nem nada, eu sofri muito nessa questão do cabelo, sabe? Foi uma coisa que sempre me afetou muito, minha autoestima, minha adolescência inteira. Assim, meus problemas de autoestima eram todos relacionados ao meu cabelo. Uma frase que eu já ouvi, que eu lembro que eu ouvi era, por exemplo, se você riscar um fósforo perto do cabelo dela, vai pegar fogo, coisas assim, sabe? O ocorrido com o professor de língua portuguesa no estado do Rio de Janeiro apenas evidencia esse problema. Eu estava uma vez entrando dentro da escola, e aí o porteiro me perguntou onde eu ia, eu falei estou indo dar aula. E aí ele pegou no meu braço e perguntou, dá aula? Eu falei, eu sou professor. Ele continuou segurando e perguntando, você é professor mesmo? Se fosse um professor branco, ele teria essa mesma atitude? E uma vez também, nessa mesma instituição, eu fui chamado de macaco por um aluno. E aí foi direto, né? Não teve nem, foi ou não foi, né? Essa ideia de comparar seres humanos a animais, especificamente negros a animais, né, é um hábito muito comum no ambiente escolar. No meu caso, foi um aluno de ensino médio que me chamou de macaco. Né? Então, o ambiente escolar, muitas vezes, é onde você tem as primeiras experiências de racismo. Né? A escola não consegue, de certa forma, ficar distante disso, até mesmo porque ela reflete comportamentos da sociedade. Aprimorada em 9 de janeiro de 2003, a Lei nº 10.639 passou a incluir obrigatoriamente a temática História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio, oficiais e particulares, e também anexou a inclusão do Dia Nacional da Consciência Negra nos calendários escolares. Essas leis são leis que devem trabalhar, né? É uma questão, inclusive, do ponto de vista legal, trabalhar no currículo a questão, talvez nem da intolerância ou tolerância, mas sim do respeito. Eu não tenho que tolerar ninguém, né? Eu tenho que respeitar. Então, acho que, inclusive, do ponto de vista semântico, a gente mudar a ideia, né, de tolerância, mas para respeito. Então, a forma de trabalhar, primeiro, a diferença, a diversidade e o respeito, como algo que nos constitui como brasileiro e como seres humanos, né? Então, a escola, necessariamente, ela deveria caminhar nesse sentido. E de entender isso e fortalecer, né, essas discussões do ponto de vista curricular. A escola tem que levantar essas discussões, tem que problematizar isso. A escola é um ambiente, inclusive, em que essas coisas vão chegar e, quando chega, cabe ao ambiente escolar, cabe à escola fazer um trabalho, uma discussão, né? Você tem hoje diferentes linhas, né, de trabalhos no sentido de combater o racismo dentro da escola. Seja através de livros didáticos, seja através de atividades, né, seja através do currículo, né, currículo que trabalha a diversidade, a pluralidade, o reconhecimento, né, da contribuição dos diferentes grupos humanos que vieram, né, a ocupar o Brasil.
Porém, ela só sairá do papel se professores e alunos tiverem acesso a material e formação sobre a temática racial na educação. Nas escolas, eu acho que primeiro essa parte já está sendo feita, né, das pessoas estarem tendo essa facilidade por conta da cota. E eu acho que trazer elementos da cultura negra, africana, no caso, né? E eu acho que isso pode ajudar, sabe? Você ter um resgate também de uma cultura que faz parte do nosso país. Eu acho que a gente engrandece muito as outras culturas e acaba deixando essa de lado, por conta desse racismo que tem intrínseco, né? Que a gente acaba deixando de lado, que também faz parte do nosso povo. E eu acho que resgatar isso ajuda, sabe? E as crianças só são tipo uma folha em branco, né? Ela vai ser moldada pelo que ela vai escutando, ela vai repetindo, ela vai tá criando o caráter ali da pessoa ainda, naquele ser vivinho ainda que vai ser uma pessoa. Então ela tá sendo influenciada, sabe? Para a especialista em ensino de História pela UEMP e Dalina Maria Amaral de Oliveira, a escola tem o papel de ser produtora de conhecimento. É o local privilegiado para se desenvolver o diálogo a respeito do preconceito racial. A pouca discussão sobre a história e cultura africana impede um entendimento da história e da cultura brasileira. A educação é capaz de sensibilizar e, a longo prazo, conscientizar. Então, eu acho que a educação é fundamental. Nossa, é, assim, totalmente necessária para combater não só a educação, como também o acesso a ela, né? Então, ela vai conscientizar a pessoa, tipo, as diferenças existem e elas têm que ser respeitadas. Assim, torna-se indispensável um mergulho na história e na cultura africana, pois a sociedade brasileira é produto da participação de africanos e afrodescendentes em associação com povos de outras origens. A educação, na verdade, é a chave de tudo. A educação é o que pode mudar o mundo, o que pode tirar qualquer lugar subdesenvolvido da pobreza, extrema miséria, é a educação. Então, assim, o que eu acho é o que falta nas escolas e na criação dos pais também, é a conscientização do ser humano. Ou seja, vamos tratar as pessoas como seres humanos, independente de ser negra ou branca. O esforço continua, porque a educação transforma. Ela gera respeito, empatia e nos aproxima. E se você tivesse voz ativa para falar alguma coisa para essas pessoas que são racistas hoje, o que você falaria para elas? Então, a pessoa, eu acho que ela tem que olhar para os lados e ver que não só a sociedade, mas todo mundo sabe que isso é errado. Ela sabe também. Nós somos humanos, entendeu? Não tem nada que nos difere, a não ser uma característica física ou outra, entendeu? Uma coisa diferente no teu DNA que vai te deixar diferente, mas a gente continua sendo a mesma espécie, a gente conversa, a gente interage, todos têm a mesma capacidade. Então, não faz sentido, sabe? A pessoa fazer um exame de consciência do que ela está errando, por que ela está julgando essa pessoa, sendo que ela não conhece.